Som, testando. Testando. 1, 2, 3, testando. Você tá me escutando? Aquele retorno, não. Pessoal, boa noite. Por favor, se vocês estiverem me escutando, dá um ok aí no site, que a gente está sem retorno aqui. Dá um retorno para a gente no chat. Só se a nossa voz está chegando para vocês. Vou até tentar botar lá. Som. Som ok, Tatiane. Obrigado, querida. Então, boa noite oficialmente agora. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos ver quem chegou aqui. Vânia Xavier, boa noite, Vânia. Guaraciara, boa noite, Guaraciara. Tatiane, obrigado, boa noite. Então, o nosso áudio está chegando, né? Bom, daqui a pouco a galera vai chegando aí, né? Então, vamos começar o nosso encontro virtual ao vivo. Né? Como todos já conhecem, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe, e hoje, junto da Rejane, a gente vai aparecer aqui, né, para conduzir mais um item, ou mais alguns itens do nosso estudo do nosso livro, e vocês daí interajam aqui conosco, tá? Participando, sugerindo, comentando, colocando dúvidas. Tá? Lembrando que esse encontro é um encontro do livro A Gênese de Allan Kardec. A gente já está quase ali no meio do livro. Né? É um estudo que se dá toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, ao vivo. E a gente aproveita para gravar para que quem não consiga acompanhar assista depois. Tá? Então pode ir na playlist, você vê todo o ano de 2021, todos os vídeos que já foram gravados desses encontros semanais, todas as segundas, às 20 horas, aqui no canal. A gente chama esse canal o canal da Gênese, que é do GELCO, do Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, do Centro Espírita Luz e Verdade, do CELV, que é um centro espírita localizado na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na rua Vitor Alves 226. Deixa eu botar aquele negocinho aqui que eu agora lembrei. Né? Então, vocês têm mais informações aí da casa que patrocina, que apoia esse nosso encontro, aí nesse site www.selv.org.br. Tá? É um estudo presencial, é um grupo de estudos presencial que, diante da pandemia, que já vai aí alguns anos, né, um ano e pouquinho, a gente transferiu ele para a internet e assim a gente continua enquanto for possível. Tá? Então, todas as segundas a gente está ao vivo aqui, reforçando que o encontro fica gravado. Tá? Para você que está chegando agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, outros vídeos já foram gravados desde o início do livro. Vocês podem ver lá e também pode se inscrever na turma para entrar no nosso grupo de WhatsApp e poder trocar ideia, tá bom? Coloquei o link aí do lado no bate-papo, tá? Para vocês se inscreverem e participar do grupo. Deixa eu ver quem chegou aqui. Olha, a Valéria. Opa! Valéria, obrigado, Valéria, pela presença, pela companhia. Tiago, obrigado também pela presença, pela companhia. A Glauce, sentindo falta da Glauce, ela apareceu. Obrigado, Glauce, pela companhia, pela presença. Então, vamos lá, né? Hoje, desbravar mais uma parte do livro. A gente vai falar sobre princípio vital e geração espontânea, itens 16 a 23, do capítulo 10. Né? Então, a Regiane vai começar a parte de princípio vital e depois eu termino com a parte de geração espontânea. A gente vai evoluindo aí nessa escada do conhecimento, que é esse livro da Gênese de Allan Kardec.
Vou passar a palavra agora para a Rejane, fazer a página de preparo, fazer a prece e já começar o estudo. Por favor, Rejane. Então, vamos lá, né, gente? Começar pela página. Minutos de Sabedoria, é o item 213. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos e esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Então, vamos para a prece. Bom, vocês possam ficar na posição mais confortável possível, para que agradar vocês, né? Que os nossos pensamentos possam se voltar nesse momento para as pessoas que mais necessitam do nosso amparo energético, que as nossas boas vibrações possam auxiliar as pessoas que estão desencarnando nesse momento, de toda forma, inclusive no mundo inteiro por conta da mesma doença que aflige o nosso país, né, a pandemia de Covid, que as pessoas que estão desencarnando tanto por doenças como por acidentes ou por suicídios, todas possam ser recolhidas, resgatadas, auxiliadas e amparadas na infinita bondade de Deus. E que essa bondade de Deus também possa alcançar os lares onde as pessoas estão doentes, os abrigos, os orfanatos, os asilos, os hospitais, os lares onde as pessoas necessitam, como doentes do corpo ou da alma, porque nesse momento todos nós estamos passando por grandes tratamentos, por grandes modificações, e que o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a todos, que possa banhar nossas vidas com o seu amor, com a sua esperança e com a certeza de que Ele sempre está conosco e que nunca nos faltará o auxílio necessário para prosseguir, para insistir e para continuar no caminho do bem. Nós todos possamos, com uma mente voltada para o bem, emanar boas energias para essas pessoas, que Deus possa nos auxiliar nesse estudo para compreensão e que nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Felipe, você está sem áudio e o estudo de qualquer jeito fica comigo, certo? Isso. Então, boa noite, gente. Felipe deu boa noite, a Luísa Dutra chegou, tô vendo. Hoje a gente vai falar. Boa noite, Luísa. Hoje a gente vai falar do tópico 16. Nós estamos no capítulo 10 da Gênese Orgânica. E, primeiramente, eu gostaria de dar parabéns para vocês. Eu gostaria de felicitá-los por todo esse esforço intelectual que a gente faz na Gênese para chegar até esse momento. Daqui por diante, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais voltadas para o interesse eficaz, assim, mais pontual que as pessoas procuram a Gênese, que é saber o porquê daquela questão mais ligada à Gênese mosaica, né? E ao espiritismo. Quer dizer, a gente vai entrar nas questões um pouco mais religiosas, apesar de ainda estar naquele ritmo um pouco de o que é cada coisa, né? Então, foi um esforço muito grande, está sendo, né, um esforço muito grande da nossa parte para tentar compreender todo aquele processo tecnológico, científico que o Kardec faz, toda a questão que a gente entenda para que possa formar o nosso convencimento e o nosso conhecimento. Hoje a gente vai falar do princípio vital. Ponto 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais,
falamos em sentido exclusivamente material. A gente precisa relembrar nesse momento que eu fechei o estudo passado, e foi eu mesma que dei aquele finalzinho, onde a gente fala que. Lembra que a gente tinha uma tabelinha? Quem está com o livro aberto aí vai lembrar, onde a gente conversou sobre todos os seres serem formados de alguma proporção de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, e o azoto está presente ou não em alguns corpos, né? A gente falou da cana-de-açúcar, do açúcar da uva, do álcool, do azeite, da gordura, da árvore, da pedra, do corpo do animal, do corpo do homem, né? Todos eles têm na sua formação esses elementos, em maior ou menor proporção e em combinações diferentes. Então, o Kardec ele começa aqui falando sobre o princípio vital, mas antes ele está querendo lembrar a gente, né, da questão de que as plantas e os animais são formados pelos mesmos princípios constituintes dos minerais. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Ele ainda não está falando da alma, ele está falando do princípio vital. Aí a gente pergunta, poxa, mas o que é princípio? Princípio quer dizer início? Quer dizer o primeiro? Quer dizer aquele que começou? Princípio vital? Não. O princípio aqui é uma palavra que designa pressuposto. Não quer dizer o primeiro, ele quer dizer uma informação preliminar. Ele não está também falando sobre preceito, né? Porque a gente fala assim, o princípio de tal coisa, como se a gente estivesse falando de preceitos, né? E não é preceito, não é o primeiro, não tem a ver com ordem, tem a ver com lição preliminar, com pressuposto, com aquilo que a gente precisa saber de antemão para entender outras coisas que virão na frente, ou melhor, posterior. E aí ele fala assim, sem falar do princípio inteligente, quer dizer, ele não vai tocar nesse ponto agora, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido. Bom, ele já deixou bem claro aqui que ele não vai conseguir fazer a definição do que é o princípio vital, mas ele vai dizer que existe algo que causa a vida, né? Alguma coisa existe de diferente nesses corpos que são materialmente formados pelos mesmos elementos que causam uma reação diferente, né? Essas células que contêm um algo, que a gente vai chamar aqui de princípio vital, elas reagem de alguma forma ao ambiente. No caso, ele está falando das plantas e dos animais. Olha, então, essa coisa que não pode ser definida, que é inapreensível ainda, que ele chamou de princípio vital, é ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Quer dizer, quando a gente vê uma planta, a planta está lá linda, florida, bonita, você fala, nossa, a planta está viva, né? Ela reage, ela faz fotossíntese, se tiver muito calor, ela fica murchinha, se o tempo estiver razoável, né, na intensidade do calor, ela fica vigorosa, se ela estiver num ambiente propício, ela fica mais vigorosa ainda, né? Ela se adapta ou não a determinado ambiente. E a gente vai perceber que essa planta, às vezes, uma folhinha nela, a vida se extingue naquela folha e aquela folha cai. Quer dizer, ela é a mesma parte do resto da planta, mas alguma coisa naquele pedaço de planta se findou para que ela agora estivesse morta. É o que a gente vai chamar de vida, que dá essa vitalidade, que dá essa interação com o ambiente naquele pedaço de matéria, né? Porque somos todos matéria, tanto o mineral, quanto o animal, quanto o homem, né? E as plantas. Mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas, quer dizer, as pedras, os sais, aquela matéria química principal, oxigênio, carbono,
São matérias inorgânicas. Mas quando ela vai se combinar com esse princípio vital, ela vai ser denominada matéria orgânica. Ela passa a ter um organismo de interação com o meio ambiente. Aí ele volta falando assim: a química que decompõe e compõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos, nesses corpos orgânicos, o que quer que seja que inexiste nos corpos inorgânicos. Então ele está fazendo uma comparação simples. Ele está pegando uma pedra e uma planta. E ele está falando assim: se a pedra e a planta são formados de compostos inorgânicos, e a gente pode encontrar, às vezes, os mesmos compostos neles, mas como a gente já falou, em quantidades, em combinações diferentes, alguma coisa existe entre o inorgânico e o orgânico, e a gente precisa dar nome a esse alguma coisa, que faz com que esse orgânico passe a interagir com o meio, e ele deu um nome de princípio vital. 17. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ele está questionando, ele está levando a gente a pensar. Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, né? Ele é alguma coisa particular ou ele é um estado especial? E aí vocês vão entender o que seria esse estado. Uma das modificações do fluido cósmico pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade, é neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão? Calma aí. É porque me ocorreu uma ideia aqui para eu poder mostrar para vocês a questão do que seria esse estado especial, para a gente ver aqui na prática. Eu ia tentar fazer uma espécie de experimento com a caneta e o papel, só que não estava dando muito certo. E aí eu pedi para os meus auxiliares aqui de palco para trazer um presentinho para a gente poder fazer um testezinho. Então vamos lá, a ideia foi bem-vinda, obrigada. Uma das modificações do fluido cósmico pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade, é neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Aí ele dá aqui capítulo 6 da uranografia geral. Seja qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, quer dizer, ele não determinou, ele está aqui levantando questões sobre o assunto, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos, né? A gente vê que a planta pode estar num momento viva e num momento ela não está morta, não está viva, está morta. Um animal num momento está vivo, no outro está morto. O ser humano, a mesma coisa, né? A gente vai encontrar, por exemplo, partes do corpo que gangrenam, né? Se uma parte do corpo da gente não estiver recebendo vitalidade suficiente, ela tem que ser amputada para que o resto do corpo se salve. Aquela parte já não tem mais vida, ela já morreu. Então ela tem que ser amputada para salvar o resto do corpo. Então ele está parando para perceber essas coisas, essas diferenças, que no mesmo corpo vivo você pode ter partes mortas, né? Então qual é a diferença dessa parte que estava viva e de repente ela não está mais? Existe alguma coisa diferente, mesmo entendendo que a matéria ela não se modificou. Ela está ali, ela continua sendo folha, continua sendo perna, né? Continua sendo o mesmo ser, mas algo aconteceu, alguma mudança de circunstância aconteceu ali que não há mais vida. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram esse princípio vital, por ser necessária a destinação deles, ou, se preferirem, que nesse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve em certas circunstâncias.
o calor, a luz e a eletricidade. Bom, eu ia dar aqui o exemplo do fósforo. Vocês estão vendo? Isso é uma caixinha de fósforo, isso é um fósforo. Esse corpo inorgânico vai produzir um efeito diferenciado com o atrito. Olha o que vai acontecer. Não houve nenhuma mudança aqui. O que houve foi uma condição especial, o atrito. A condição agora cessou e ele está produzindo uma fumaça. Então, o que o Kardec está falando sobre mudança de condição é isso. A gente tem, por exemplo, o experimento da caneta, que quando a gente atrita ela consegue, por exemplo, uma caneta que normalmente não produz eletricidade com um tecido que não produz eletricidade, em atrito, eles produzem uma carga elétrica e conseguem, por exemplo, acho que todo mundo já participou desse experimentozinho na escola, consegue atrair pedacinhos pequenos de papel. Né? Então, houve uma situação, ou ocorreu um fato ali, naquele corpo inorgânico, onde houve, por exemplo, eletricidade. Então, você conseguiu fazer com que algo se movimentasse. Então, o papel sai de uma situação de inércia e se atrai para a caneta, quer dizer, ele ganha movimento. Né? Então, é sobre isso que Kardec está falando. Será que esse princípio vital é uma situação que existe, é uma modificação desse fluido ou é um estado especial? Ocorre uma mudança de estado ali, né? Uma mudança, um atrito ou algo que modifica a situação daquela matéria inorgânica e se transforma em movimento, né? Porque o que é a eletricidade? Quando ela entra em interação com mecanismos mecânicos, né? Ela dá vida, a eletricidade, ela dá vida àquele material mecânico, né? Você passa, por exemplo, numa televisão a ver a imagem das pessoas se movimentando, como a gente está vendo aqui hoje, falando, transmitindo mensagem, sendo que nesse material que a gente está vendo aqui, nessa parafernália que a gente vê aqui, não existe vida. Vocês não estão vendo uma coisa viva, vocês estão vendo uma imagem de alguém que está vivo. Viva aqui é Rejane, não a imagem que vocês estão vendo. Então, Kardec está pensando em toda essa mecânica de como poderia ser esse princípio vital, né? 18. Deixa eu tomar um golinho de água. 18. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, a gente já falou que o azoto é o nitrogênio, lembrem-se, tá? Aqui na França eles usam a nomenclatura de azoto. E o carbono unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital modificado, a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. A gente vê, por exemplo, que um pneu de carro não produz calor. Se você encostar, você vê um carro parado na rua, você encosta no pneu dele, ele vai estar frio se ele estiver parado ali a um determinado tempo. Agora, se essa roda começa a entrar em contato, em atrito com o chão, né, ela começa a produzir calor. Então, assim, mudou a formação orgânica, ou melhor, a formação material daquela roda, ela se modificou? Não, ela continua tendo a mesma formação dela antes. Só que o que mudou foi o estado dela. Ela saiu da inércia para o movimento. Esse movimento trouxe para ela a criação do calor pelo atrito. Então, foi mudado o estado, mas não foi mudada a matéria. Cessada aquela ação, quer dizer, quando a roda para, como o calor, quando a roda deixa de girar, cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio
sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos. Porque já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Quer dizer, é fácil você reconstituir e desconstituir uma pedra. A gente pega a água do mar, transforma em sal. Depois a gente pega o sal, joga na água novamente e vai tornar a água salgada. Quer dizer, a gente consegue fazer a ida e a vinda do processo de composição e decomposição de corpos inorgânicos. Mas a gente não consegue fazer isso com a vida. Uma vez extinta a causa que dá a ânima, né, que em latim significa vida, né, tornar uma matéria animalizada, a ânima, que dá o sentido da vida, ela não é possível reconstituir. Né? Uma vez desconstituída, nós, como seres humanos, hoje, 2021, junho, no meio de uma pandemia, não conseguimos, e mais do que nunca está provado que a gente não consegue reconstituir a vida. Quantas vidas estão sendo perdidas, né? E a gente não tem como trazê-las novamente, né? Ponto 19. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda por ser efetivo, um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de compreender. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir a eletricidade. É a vida que deixam de funcionar, é a vida que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, né? A animalização dos corpos, ou vitalidade, ou princípio vital, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos cuja produção cessa quando da morte, por extinguir tal ação. Lembrando que, quanto tempo eu tenho mais? Que hoje eu tô meio perdida, eu tô meio lenta. A gente tem até 50 aí junto com as perguntas. Junto com as perguntas 50, estamos em 28 minutos? É. Ah, vai sobrar. Então vamos voltar. Lembrando que o tema do princípio vital, ele foi tratado no livro, meu livro velhinho, gente, ó, coisa fofa, do livro dos Espíritos, no ponto do capítulo 4, seres orgânicos e inorgânicos, no item 60. Ele começa falando assim, vamos estudar um pouquinho o livro dos Espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Bom, se todo mundo é formado da mesma coisa, o que une um lá e o outro aqui? Aí os espíritos respondem assim: sim, é a mesma força. A lei da atração é a mesma para todos. 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Tem diferença da matéria de mim para a pedra, para a planta, para o bichinho? Aí os espíritos respondem assim: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. É a ânima que eu comentei com vocês, né? Do latim. Ânima de vida. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Aí a resposta é sua união com o corpo vital. Opa! Os espíritos deram uma diquinha aí. Ele falou de um corpo, de um princípio, né? Sua união com um princípio. Na verdade, ele não fala com um corpo, ele fala sua união com um princípio vital. Quer dizer, existe um item adicionado ao corpo orgânico
que vai transformar em vida. O princípio vital reside num agente particular ou simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, ele é efeito ou é causa? Aí os espíritos respondem assim, uma coisa e outra. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Quer dizer, existe um agente agindo sobre a matéria que causa essa interação vital, né? Que dá a ânimo. Vou ler de novo. Uma coisa e outra, quer dizer, é efeito e produz também causa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Quer dizer, esse princípio vital sozinho não causa vida. Ele precisa interagir com a matéria para que haja vida. E a matéria sozinha não consegue se animar, não consegue vida. Ele fala, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Os espíritos respondem: é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. Quer dizer, o princípio vital, o que eu estou entendendo que ele está falando aqui, que o princípio vital não é algo diferente da matéria universal. Ela é uma especialidade dessa matéria universal, é de lá que ela é tirada, tanto quanto a matéria é, a matéria, né, física, os corpos inorgânicos o são, também tirados do elemento universal. Então, é para nós um elemento, como o oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, quer dizer, existem elementos mais primitivos do que ele, pois que tudo isso deriva de um só princípio. A gente vai descobrir mais na frente de que princípio deve ser esse que ele está falando, né? Ao longo do livro dos Espíritos, a gente até já viu isso. Aí Kardec faz um subitem assim. Parece resultar daí que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, quer dizer, diferente, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Aí a resposta é: isso é consequência do que já dissemos, já perdeu a paciência. Ele disse: já falei isso. Foi o que eu falei da outra vez, tá? Não me faz repetir. Brincadeira, gente. Mas às vezes eu sinto que eles ficam um pouco impacientes. Felipe até bebeu uma água. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A resposta é: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, o fluido elétrico animalizado, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Opa, bacana isso, né? Então, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital, pergunta 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e a atividade e o distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, ela não o dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Quer dizer, toda vez que tiver vida, o agente vai ter
Deixa eu ver assim. A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Quer dizer, todo agente que tiver vida ficará vivo sempre? Quer dizer, sempre terá vida naquele corpo inorgânico que uma vez teve vida? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Aí a resposta é: ela não se desenvolve senão com o corpo. Quer dizer, quando ela dá vida no início do desenvolvimento desse corpo. Então a gente não vai achar um corpo completamente formado que de repente vai iniciar a vida, né? Então ela só inicia com o início da formação daquele corpo material. Ela se forma junto dele. Depois que ela cessa, que aquele corpo, que aquela vida cessa, cessa também aquela matéria, ela se torna inerte, diferente, né? Então, ó, ela não se desenvolve senão como o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Quer dizer, a gente já não falou que se não estiver junto da matéria, ele não tem vida? Ele só é vida em comunhão com essa matéria, quando ele se forma junto com ela. A união dos dois é necessária para produzir a vida, bem como o fósforo não é fogo. A pólvora que está aqui, antigamente a pólvora ficava aqui, né? Eu fiquei recentemente sabendo que a pólvora agora está aqui, por causa de uma historinha de que quando estava no bolso, né, os homens que fumavam ficavam no bolso o fósforo, e aí ele entrava em atrito e aí pegava fogo. Eu acho que isso é para poder vender mais fósforo, porque essa porcaria aqui desgasta mais rápido. Mas o que acontece? Isso aqui não é fogo. Se torna fogo numa circunstância, né, determinada. Bem como o princípio vital não é vida, mas ele, numa situação especial, quando ele se junta e vai formar a vida, quer dizer, quando eles interagem, é que ele dá a ânima naquele corpo. Última. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Aí ele fala, sim, é isso. Então, Kardec fecha assim. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou o princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com um atrito que desenvolve o calor. Olha aí porque a ideia do fogo, né? Do fósforo. A ideia não veio à toa, não foi minha, tá? E no final fechou bem direitinho com a explicação do Kardec. E esse tópico, né, esse capítulo do Livro dos Espíritos vai falar sobre a vida e a morte, vai falar qual é a causa da morte dos seres orgânicos, então vocês podem em casa ler com um pouco mais de calma e se aprofundar. Mas o que a gente vê aqui é que Kardec não fecha uma definição do que é o princípio vital. Ele bota a gente para pensar nos fatos que circundam a diferença entre esses corpos, já que a gente no caminho chegou até aqui entendendo que todo mundo é formado basicamente dos mesmos produtos inorgânicos, né? Da mesma matéria. Ela é diferenciada, ela é modificada, ela é combinada de várias formas, porém, ele colocou aqui para gente umas possibilidades, né? E disse ao final que ela tem vida e ela causa essa vida conforme a interação com essa matéria, não se diferenciando dela sendo vida sozinho. Ela não é vida, esse princípio vital não é vida sozinho, não pode ser vida sozinho e só consegue ser vida na interação com a matéria, no surgimento desse ser, né? Ela não se dá, ela não causa ânima, ela não animaliza a matéria, se aquela matéria foi criada num tempo e aí depois ela entra lá como se fosse uma fumacinha para dar vida daquilo. Não, não existe, não foi isso que os espíritos deram como opção para gente.
E eu espero que vocês tenham gostado e podem colocar aí as discussões, porque eu acho que esse é um tema bastante, né, bom para poder discutir. Muito bom, Rejane. Toma uma aguinha aí, Eu preciso. recupera o fôlego. Vamos aqui buscar as perguntas, né? Um dos temas, eu diria que mais importantes do livro, no que tange a gênese orgânica. E você falou muito bem, esclareceu até do que eu tinha estudado, ficou até melhor. Aí, bom, temos aqui o Tiago. O Tiago coloca uma pergunta, eu não entendi. Ele coloca CDC. Aí, risos. Depois explica melhor, amigo, se precisar explicação, claro, né? E ele coloca assim, olha. Mas a morte também não seria uma natureza de vida para os seres parasitas da carne morta e os micro-organismos? Só um momentinho, Rejane, que ele vai complementar aqui, tá? CDC, fiquei pensando em Código de Defesa do Consumidor. Natural. Aí ele continua aqui. Ou estaríamos considerando somente a vida daquele espírito quando encarnados? E ele, mais uma complementação. Ou estou confundindo vida com fonte de vida? Então, Tiago, vamos lá. Lá na primeira, como você fala assim, mas a morte também não seria uma natureza devida para os seres parasitas, você está falando da questão de que morreu o corpo, aí ele vai para debaixo da terra, se decompõe e ajuda a dar origem à nova vida, ou aquela vida que já existe alimentando ela e dando como se fosse um combustível, né, para ela. Você não pode confundir as duas coisas. Uma coisa é o corpo quando estava vivo. Outra coisa é o corpo morreu e agora ele vai fazer parte ali de forma de que a matéria vai se decompor. E aí lembra que a gente falou, olha, dá para compor uma matéria, decompor essa matéria, mas não dá para dar vida a ela. Né? O que você está falando é de decomposição. Quando aquele corpo que tinha vida morreu, a vida cessou e ele se decompôs, ele ajuda a alimentar e a dar subsídio para uma nova vida ou para aquelas vidas que já vivem ali. A gente conhece o ciclo, né, da alimentação dos seres, né? Tem lá a plantinha, lembra aquela que a gente viu lá na escolinha, lá da tia Zezinha? Que, o boizinho vai lá e come o mato, né? Ou melhor, sei lá, um sapinho come alguma coisa, né? E aí um animal maiorzinho vai comer um menorzinho, e aí no final a gente mata o boizinho e come, né? Da cadeia alimentar, até lembrei aqui. Né? Isso não quer dizer que a gente consiga vida através daquele ser que tinha vida e que morreu para alimentar a gente, porque se ele morreu, cessou a vida antes que a gente se alimente. E mesmo que a gente coma ele vivo, não é o fato, porque eu já estava viva antes de comê-lo. Então, está confundindo o efeito com a causa, né? Aí ele botou alguma coisa ali. Ele colocou assim, entendi, a vida seria ânimo mesmo. Eu acho que ele está falando de ânima, né? Quando você... Ânima, Ele está realmente confundindo vida com fonte de alimento. Aí botou sobre a crítica da caixinha de fósforo, foi uma brincadeira. Tá, viu? Código do consumidor, tá vendo? Que eu reclamei, eu falei que era o código do consumidor. Que eu reclamei que agora a gente compra e o negócio não funciona mais tem. Tá certo. Agora eu entendi a piadinha. Também peguei também. Bom, então, ficou claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Temos tempo. Né? O que vocês acharam aí, minha gente? Coloca aí. E se você quiser também fazer alguma observação, Felipe. Eu acho que quanto ao comentário do Tiago, a gente precisa, para falar de vida, a gente precisa só posicionar, como tu falou, né?
o cadáver que está em decomposição, ali não há vida. O parasita, há vida. É um ser orgânico, né, e ele vai se alimentar ali. Né? Os micro-organismos, ali tem um organismo ali, né, que vai... Ali tem vida. No corpo em putrefação não tem. É um ciclo, né? Você falou muito bem, um ciclo. Bom, tem um comentário, eu vou só lê-lo. Na quarta edição do CELD, Centro Espírita Leon Denis, na quarta edição do livro A Gênese, eles colocaram um comentário muito legal, falando de forma científica sobre o princípio vital. Vou ler bem rapidinho aqui, só para... Depois pega com calma no site do CELD esse livro e lê esse comentário por completo. Eles dizem assim, sobre o princípio vital. Hoje, não é Kardec, não é nada, são os estudiosos lá do CELD, tá? Esse comentário são dos estudiosos do CELD. Ele coloca assim, hoje também sabemos que o metabolismo celular, na troca iônica denominada de bomba sódio-potássio, produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, eletricidade, animalizada, uma vez que é produzido por um ser vivo, pela célula. Essa eletricidade, que contribui para o funcionamento da célula e, por consequência, do órgão que ela compõe, está totalmente de acordo com as características do princípio vital observado por Allan Kardec. Então ele está colocando, os estudiosos lá, está colocando uma questão bem química, bem pontual e bem pertencente ao metabolismo celular, né, posicionando na célula esse princípio, né, essa energia, essa bateriazinha em cada célula, e complementando o que Rejane disse. Né, quando a gente está no início da vida, quando reencarna, o corpo está cheio, está com essas bateriazinhas todinhas carregadas. Ao longo da vida, a gente vai se extinguindo até que um momento a gente abandona o corpo, que o princípio vital desse corpo, as cargas energéticas desse corpo, o passe como instrumento de vibração, de magnetização, recarregando biologicamente, materialmente, essas energiazinhas presentes em cada célula, né? Então, é um comentário pequeno que eu li, mas lá o comentário é bem grande. Eu sugiro que, para quem tiver curiosidade, para ver uma questão mais biológica, a Rejane trouxe o Livro dos Espíritos também para mostrar o componente espírito do fluido cósmico universal, de onde se emana também essa energia que anima a matéria. Era só isso que eu tinha que comentar. Mais algum comentário? Então, vamos lá. Então, minha gente, vamos para outra parte, outro subtítulo, que chama-se Geração Espontânea. Geração espontânea. Ajeita na cadeira, toma uma água, que lá vem conteúdo legal aí para a gente ir atualizando, né, as informações científicas e agora biológicas e químicas, né, e deixando para trás alguns conceitos que ficaram ao longo do caminho, né, que é, no caso, esse tema, esse título, chamado Geração Espontânea. Então, lembra de uma coisa, em qual capítulo a gente está? Gênese orgânica. E ele coloca aqui um subtítulo chamado Geração Espontânea. Antes de entrar no livro, vamos entender o que significa o termo, para que a gente fique no mesmo patamar. Né? Geração espontânea, a gente já comentou isso aqui, né, numa aula da Rejane,
E ela falou, deu alguns exemplos, mas, né, tem um capítulozinho que fala exclusivamente disso daqui. E o que se trata essa geração espontânea? É da aceitação, é uma teoria que existia na época de Kardec, da aceitação de que certas formas de vida, a gente está falando de ciência, surgiam espontaneamente a partir de determinados materiais, desde que as condições ambientais fossem adequadas. É aceitar que organismos, seres vivos, sejam formados apenas por uma questão material e uma condição ambiental. Apenas. Eu lembro de uma... É uma coisa que acontece aqui em casa. A esposa, né, a Aline, pede para que eu coloque o lixo lá fora. Aí eu não coloco. Isso acontece frequentemente, né? E no dia seguinte, o que que tem lá? As larvinhas. Assim, agora você vai ter que limpar, porque as larvinhas foram geradas espontaneamente. Não. Então, a ideia de que a gente deixa o lixo num dia e não destino a esse lixo, né? Ele fica ali, em processo de decomposição. E depois a gente vai lá ver e aparecem as larvinhas, parece que a geração daquele ser, daquele elemento orgânico, foi espontâneo. Ah, juntou arrozinho podre com feijãozinho mal acabado, aí tem o alhinho, tem o temperozinho, e pum, brotou a larva. Isso é geração espontânea e já é um conceito que hoje em dia a ciência hoje não leva isso adiante. É o endereçamento que a gente tem que dar a esse assunto. Não nesta proporção que a gente está falando. Tá? Vamos entrar no texto para não perder a graça, né? Senão o pessoal vai sair da live e já entendi o subitem, desliga e vai embora. Não, peraí, tem mais coisa. Bom, então, nas traduções, as que vocês têm aí, a que eu tenho aqui, o que a Regiane tem aqui, os tradutores colocaram comentários sobre geração espontânea. Agora a gente já sabe o que é a geração espontânea. Os tradutores que traduziram do francês para o português colocaram uma nota, um comentário, nota de rodapé. E, no caso, a nota é a seguinte: Allan Kardec, neste, como em outros pontos, serviu-se dos conhecimentos científicos à época em que viveu e não podia ir além. Hoje, porém, está sobejamente comprovado pela ciência que não existe geração espontânea com esta característica que vem desse subtítulo. Nem mesmo para os seres da ordem mais inferiores da criação, como vírus e bactérias, que não era um entendimento que Kardec tinha naquela época desses seres orgânicos, vírus e bactérias. Mas mesmo assim, a ciência entende hoje que vírus e bactérias não são gerados pela geração espontânea. Não se deve esquecer, entretanto, que Kardec teve o cuidado de apresentar teoria como hipótese provável, e não como princípio constitutivo da doutrina espírita. Ele vai falar exatamente sobre esse ponto lá embaixo. Aí vocês vão entender essa nota de rodapé. Tudo bem? Então vamos entrar no item agora. Não desliga aí, não. Item 20, Kardec. Ele coloca, é natural perguntar porque já não se formam seres vivos nas mesmas condições que se formaram os primeiros. Né? Ele mesmo coloca uma outra, o editor coloca uma outra nota, dizendo, o planeta não apresenta as mesmas condições. Então, os seres vivos de lá são de lá, os de cá são de cá. Né? Segundo parágrafo, a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, era uma discussão daquela época, embora ainda esteja diversamente resolvida, não pode deixar de lançar luz sobre esse ponto. Qual ponto? Ele diz,
no próximo parágrafo. Formam-se atualmente seres orgânicos pela reunião dos seres que os constituem sem germes, pelo modo habitual de geração ou sem pais, sem mães? Esse é o entendimento do que era a geração espontânea. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. É a história da larvinha, do lixo e da larvinha branca. Então, estes que entendiam que a geração espontânea era possível, viam esse fenômeno, ou um fenômeno semelhante, e tudo levava a crer de que era assim. Né? E ele coloca assim, os partidários da geração espontânea, olha aí, entendeu a colocação dele, como ele se coloca diante do tema? Né? Apoiando-se em observações diretas, vendo, né, essa experiência do lixinho, né? Olha, gente, aconteceu hoje aqui em casa, mas por falta de detalhes científicos, mais experimentos e mais teorias, conclui-se, às vezes, uma questão científica, ela demora um tempinho para se amadurecer. Certo? Agora vem, no outro parágrafo, começam assim, vem um pensamento oposto. Ele diz, pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova. Né? Ou seja, ele está dizendo assim, outros dizem que seres vivos são formados pela junção de dois que antecederam. E isso a gente vê, sim, né? Estamos aqui, porque dois seres vivos se juntaram, reproduziram e nós reencarnamos. E ele continua, de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, conservam latente vitalidade durante um tempo considerável, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Pense numa semente de uma árvore, né, em que ela, de repente, cai em um determinado local, aparecem as condições ali e ela se gera. Né? Aí ele conclui assim, esta maneira de entender, que sempre depende de dois ou de uma espécie que antecede, deixa sempre aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Mas é óbvio! Isso existe até hoje. Essa dúvida do primeiro, não existe algo definido, ratificado, carimbado. O primeiro. Né? Não tem isso muito bem definido. Tem teorias, né? Melhores teorias que tinham na época de Kardec. E essa teoria de ter, né, um ser que se origina de outro ser deixa em aberto quem é o primeiro. Por quê? Porque aquele ali gerou a partir de quem? O primeiro não teve. Entendeu? Os dois pontos em que ele está oscilando para poder tentar entender a formação dos seres vivos ou a gênese orgânica. Esse é o capítulo. Gênese orgânica. Certo? Animou agora, hein? O pessoal até desistiu de desligar. Vamos no 21. Vira a página aí. Vamos lá. Sem discutir os dois sistemas, esses dois anteriores, geração espontânea e uma espécie dando origem à outra, sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais inferiores do reino animal e vegetal. É porque a Rejane, quando deu um entendimento desse tema, alguns encontros anteriores, a Rejane usou uma brincadeira, falou assim, pega um sapato e um rato, são seres, um ser material e uma espécie mais evoluída, né, no sentido orgânico e tal, de sistemas. Quer dizer, juntos os dois vai dar uma ave. Né? Então, quando ele diz isso, a geração espontânea para seres mais complexos, dá para entender que não rola. E ele afirma
podem ser aplicados aos seres mais inferiores dos reinos. E que o tradutor desta obra já disse que nem para vírus e bactérias, que é a lupa que a gente enxerga até o momento, não é possível que a geração espontânea seja. A ciência já prova que isso não é possível. Nem para seres mais complexos. Aí ele continua esse parágrafo assim: aqueles nos quais a vida começa a despontar em organismo relativamente simples e, de certo modo, rudimentar. Seres unicelulares, né? Será que a geração espontânea age? Ele afirma que sim, que age nos seres mais simples, apesar deles não saberem. Naquela época, o entendimento de vírus, né? Aí ele continua assim: foram esses, de fato, os primeiros que apareceram na Terra e que a formação houve de ser espontânea. Então, no meu entendimento, no que eu estudei, parte da frase está certa e parte está errada. A parte primeira eu acho que está errada. Foram esses, de fato, os primeiros que apareceram na Terra. Essa parte não foram. O que o Kardec entendia como os seres de ordem mais inferiores é diferente do que a gente entende hoje. Mais microscópicos, por sinal, hoje. Né? Mas que a formação houve de ser espontânea, de alguma forma. Aguenta aí, não estou blefando, não. Deixa, no finzinho vou trazer Evolução em Dois Mundos, que tem um texto que é ótimo. Aí ele continua assim: assistiríamos assim a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Né? Então teria uma criação, né, espontaneamente igual às primeiras idades do mundo. Aí eu já entendi que é uma frase que não é isso, né? Não é essa geração espontânea que sempre acontece, é o que ele está se propondo a dizer, né? Então, eu vou compartilhar um negócio com vocês aqui, que é o que Rejane já tinha dito no encontro anterior. E vocês, acho que pela imagem vocês vão se lembrar. Essa imagem aqui. Né? A teoria da evolução, a teoria da geração espontânea foi descartada com esse experimento de Louis Pasteur. O que ele fez aqui, ó? Consegue ver meu mouse aí? Não, né? Cadê? Peraí. Aqui. Meu mouse dá para ver? Dá, né? Tá. Louis Pasteur é um pesquisador. Ele aprendeu um pouquinho com o que antecedeu, o que veio depois dele, aprendeu um pouquinho dele. Obra da ciência, obra dos séculos. Né? A ciência é uma obra dos séculos. Estava lá num dos primeiros capítulos lá. Então, esse experimento colocou a geração espontânea em desuso. Porque, olha o experimento. Um caldo nutritivo é colocado em um frasco, nesse frasco, né? E que tem elementos orgânicos nesse caldo nutritivo. Vegetais, partes de animais, né? Carnes. O frasco possui um gargalo, que é assim, tá vendo? Faz uma curvinha. O caldo é fervido e esterilizado, ou seja, morreu qualquer ser microscópio que está no caldo. Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Continuou inalterado, não tinha larvinha lá dentro do caldo. Depois que ele quebrou essa parte aqui, ó, no experimento, na fase 5 do experimento, os micro-organismos começaram a aparecer, né? Mostrando que até o item 4, que a geração espontânea, se fosse verdade, ali teria micro-organismos. Mas como não é verdade, ele tirou aqui para mostrar que aqueles experimentos anteriores, que é parecido com 5, com o quinto,
né? Ele apareceria porque um elemento que não era visto a olho nu entrava em contato com eles aqui, né, com esse caldo nutritivo, e a vida se dava de alguma forma. Beleza? Então, enfim, continuemos, né? Então, isso serve, eu mostrei para vocês, para mostrar o cancelamento da teoria da geração espontânea, tá? Através dessa pesquisa desse cientista. Item 22. Item 22. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que mesma maneira? Espontaneamente. Então, assim, eu mostrei o experimento que nem os seres mais simples são gerados assim, quanto mais os de complexa organização. É fato positivo que esses seres não existiram sempre, logo tiveram um começo, notório. Um elefante não, a gente viu que ele não tem uma idade compatível com a idade geológica do globo, por exemplo. Então ele teve um começo, sim, né? O corpo humano também teve um começo, tudo teve um começo aí. Aí ele continua assim: seu musgo, que são plantas, o líquen, que são fungos, o zoófito, que são animais parecidos com plantas, o infusório, que são protozoários, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, porque não se dá o mesmo com as árvores, com o peixe e com os cães. Beleza, entendemos, mas hoje nem esses seres, árvores, peixes e cães, e nem protozoários, plantas e fungos são gerados espontaneamente. Ele conclui assim: param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor até que ele seja encontrado. O campo fica aberto às hipóteses. Seria imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Vê como ele vem exercitando, mas ele diz: vamos parar por aqui, falta coisa. Né? E ele tinha muito claro, dentro dos argumentos, que a ciência é uma obra de construção secular. Então ele sempre, não, aqui a gente para por aqui, não tem nenhuma teoria que explique melhor isso, vida que segue. E que isso não faz parte do entendimento da revelação espírita, né? Que ele era porta-voz. Vamos para o 23. Peraí. Tem uma pergunta assim. Uma do Tiago aqui. Vou puxar logo porque a gente muda de assunto, aí eu não vou me perder aqui. Aí o Tiago pergunta assim: e temos seres mais evoluídos e complexos fisicamente que praticam autorreprodução, como alguns lagartos? Sim, espécies, né? Espécies. Mas não há geração espontânea, porque tecnicamente esse ser se produz por si e não da relação com algo. Logo, acho que não poderia se falar. Eu concordo nesse entendimento. Né? A geração espontânea está muito ligada com seres inorgânicos. Né? A junção com seres inorgânicos, aqueles que não produzem mais vida, constituir vida. E a Rejane já mostrou que pelo fluido cósmico, não tendo mais, né, não se refaz, né, a vida em cima dessa questão. Obrigado, Tiago. Então, 23. Se a geração espontânea é fato demonstrado, ele não está dizendo que é certo, que é uma teoria valendo, é um fato demonstrado. Abre o lixo, você vai lá e vai, daquela época, e tem um verminho. Né? Por mais limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital que baliza, uma baliza capaz de indicar o caminho para novas observações. Olha, leve-se em consideração que pode ajudar em novas observações. Tá, legal. Beleza, entendi o pleito dele. E ele coloca algumas perguntas assim para provocar. Né? Porque lembra que Kardec, através da Revista Espírita, era uma via de mão dupla.
ele fazia os seus entendimentos, publicava, recebia algumas coisas e ali ele ia trabalhando os conceitos. E esse conceito está na Revista Espírita, não dá tempo da gente abordar aqui. Se eu não me engano, deixa eu até puxar aqui para não errar, né? Na Revista Espírita de julho de 1868. O título é A Geração Espontânea e a Gênese. Então, Kardec colocava essas questões assim até para poder ser impactado com outras ideias e testar as ideias que ele estava apresentando. Ele diz assim, se os seres orgânicos completos não se produzem dessa maneira espontânea, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Alguém aí? Ele fez essa pergunta, gente. E aí? Vendo o carvalho sair da bolota, que é o fruto do carvalho, quem pode afirmar que não existe um laço misterioso entre o pólipo, né, que é um organismo, uma coisa, né, que tem no fundo do mar, e o elefante? Né? Por enquanto, ainda desconhecido. Mas esse livro, a quarta edição do livro A Gênese, da galera lá do CELD, traz uma informação muito legal. E eu vou compartilhar com vocês. Eles colocam assim, ó, corroborando as palavras do codificador, ou seja, complementando ou indo nessa ideia, né? Acrescentamos, à luz dos conhecimentos da atualidade, que esse elo é o código genético entre o pólipo e o elefante. Né? Que naquela época já se fora pressentido pelo naturalista inglês Charles Darwin na sua teoria da evolução das espécies. Eu achei legal esse complemento para mostrar uma força a essa teoria de que as espécies vão se adaptando e vão evoluindo até o homem, né, através das suas pequenas mutações ao longo das suas milhares de existências, mas que ainda está aberto a questão do primeiro. Né, o primeiro ser vivo e tal ainda está em aberto. Pela ótica científica material. Tudo bem? Então vamos lá. Item 24. No estado atual dos nossos conhecimentos, é o item final. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da evolução, a teoria da geração espontânea permanentemente. Permanentemente no sentido de dali para frente. Permanente, algo que não se tira do lugar, algo que não se substitui. Ele diz isso, não podemos dizer, no finalzinho do item geração espontânea. Senão como hipótese, mas como uma hipótese provável, e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestáveis. Certo? Então ele coloca como hipótese, mas que naquela época era algo provável. E aí, para terminar essa parte, eu vou trazer um outro item aqui. Né? Eita, apertei o botão errado. Um outro item que é interessante. Né? Esse item aqui é do InfoEscola. Na verdade, os dois que eu trouxe é do InfoEscola, tá? Colocando aí o crédito, onde fala-se da teoria da evolução molecular. Ah, Felipe, aí tu não quer que a gente durma bem trazendo esse ponto, né? Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa muito simples, tem a ver com essa linha de raciocínio que a gente está levando. Tá? Então, olha só o que diz esse trecho da teoria da evolução molecular. Agora a gente está falando de coisas menores. Né? A gente não está nem falando de vírus e nem de bactérias, é menos, que é mais microscópico ainda, né? Como a gente veio falando no início do capítulo, átomos e moléculas. Então ele fala assim, olha, a teoria de evolução nuclear, também chamada de teoria da evolução química, é uma das hipóteses
mas aceitas pela comunidade científica para explicar a origem da vida. Segundo esta teoria, substâncias químicas existentes na Terra primitiva, olha os outros capítulos aí, teriam reagido entre si, originando moléculas orgânicas cada vez mais complexas que teriam sido precursoras dos primeiros seres vivos. De acordo com essa teoria que a gente está falando aqui agora, os organismos vivos teriam surgido ao menos uma vez na história da Terra a partir de um processo abiogênico. Um processo semelhante da geração espontânea. Por que eu digo semelhante, não geração espontânea? Porque a geração espontânea tinha aquele componente de seres maiores e mais materiais. Aqui ele está falando do nível de molécula. A partir de um processo abiogênico. É importante ressaltar que aqui este termo é usado no sentido diferente de geração espontânea, que caiu em descrédito. Então, ao menos uma vez na história da Terra, um processo abiogênico, no nível molecular, né, como teoria, não é nem fato ainda, não é mesmo? Então, isso é só para provocar, trazer uma atualidade, trazer um aprofundamento dessa investigação nesse episódio que a gente está, nossa, como que surgiu o primeiro, né? Eu estou nessa descoberta. Vou lá, pego, leio, venho para cá, vou para o lado, mas como que foi o primeiro? Né? Algumas coisas a gente já entende que como não foi. Né? Então, daqui a pouco a gente vai descobrir muitas coisas que não foram chegando no que é. Principalmente nisso que eu quero compartilhar com vocês nesses últimos 5 minutos. Sem perguntas novas, por enquanto. Que é o seguinte. Não vai dar para ler tudo, mas fica a provocação para a gente ir buscando mais, lendo todo o capítulo, tá? É mais uma provocação. Então, livro Evolução em Dois Mundos, escrito pelo Chico, inspirado por André Luiz, capítulo 3, e tem... o capítulo chama assim, Evolução e Corpo Espiritual. Ele começa assim, ó, procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontar de algum modo aos primórdios da vida na Terra. Tá? Apesar do título não ter a ver com o que a gente está falando, mas ele justifica que, olha, para falar de evolução e corpo espiritual, eu vou contar para vocês, na medida que a capacidade de vocês têm de entender, aos primórdios da vida na Terra. Tá? Pula alguns parágrafos e ele diz assim: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. A Terra, naquele todo processo que a gente discutiu aqui, né, de formação, equilíbrio, em algum momento ficou preparada para receber sementes da vida. E sob impulso dos gênios construtores, não era encarnado. Não tinha, era uma fornalha atômica, não tinha seres vivos. Mas, sob o aspecto espiritual, sob o impulso dos gênios construtores, que operavam no orbe nascituro, recém-nascido, vemos o seio da Terra, o seio é a circunferência, a parte mais externa, recobertos de mares mornos. Isso é verdade. Olha quem sou eu para dizer isso? Mas a gente estudou isso que, logo no início, a camada da Terra, a crosta, a litosfera, era fina. Não existia relevo. E a água estava dispersa em todo o globo de forma uniforme, numa camadinha fina. Olha como bate. E era morna a água. Por quê? Porque o magma, né, a espessura era muito fina e aquecia a superfície com muita facilidade.
Ó, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Olha os gênios construtores trabalhando. Né? Vemos o seio, vemos os mares sendo invadido por gigantesca massa viscosa. Algo que vem de fora, no meu entendimento, ou na minha viagem, algo que vem de fora e invade a Terra. Uma massa viscosa a espraiar-se no colo, né, ao se distribuir em todo o globo. Aí ele coloca assim depois, dando continuidade. Dessa geleia cósmica, verte. Então, essa massa viscosa já teve nome. Ele coloca geleia cósmica. Verte o princípio inteligência. Então, dessa massa viscosa que chega, se origina o princípio inteligente. Sabe o que é, né, gente? Deus, espírito e matéria. A gente está falando só da parte matéria. Princípio inteligente é o que Deus cria, individualiza e torna-se espírito, tal qual nós somos. Verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações do princípio inteligente. Né? Então, o princípio inteligente, em suas primeiras manifestações, vão a esses orbes nascituros que estão nascendo. Trabalhadas... Eita, está acabando o tempo. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, trabalhadas no transcurso dos milênios pelos operários espirituais, que lhes magnetizam valores, permutando-os entre si, eles magnetizam, e essas mônadas celestes permutam entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, que esses são os elementos básicos, exprimem-se no mundo pela rede filamentosa de protoplasma, que se lhes deriva a existência organizada no globo constituído, que se lhes deriva uma existência organizada. Aí no aspecto espiritual ainda, né? Sob séculos de atividades silenciosas, séculos, mais de um, de atividade silenciosa perpassam sucessivos. Né? Aí ele dá uma pulada aqui, ele diz assim, ó, nascimento do reino vegetal. Aparecem os vírus, com eles surge o campo primacial da existência, formados por nucleoproteínas, globulinas, oferecendo um clima adequado aos princípios inteligentes, ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Acabei e me empolguei. Né? Então, o que eu quero resumir, para concluir, é que a gente está falando de geração, de gênese orgânica, tentando remontar ao princípio das coisas. E a gente nunca pode esquecer que as coisas que a gente tem aqui materialmente no mundo, ela é uma cópia, ela é uma duplicidade de um outro plano. Então não tem como deixar de lado, quando a gente tenta buscar a origem das coisas, a origem dos seres, de ignorar essa parte espiritual que atua e que dá vida às coisas que a gente vê. Só que quando a gente entra numa linha científica deste planeta, eles não conseguem ainda ver esse lado perispiritual, desse lado vibracional, essas outras formações essas formações espirituais do planeta Terra, que alimentam, que trazem para o globo físico o princípio fundamental da vida
dos seres orgânicos, né? Então, esse capítulo é fantástico. Depois, por favor, quem quiser viajar nesse entendimento. E a gente também vai passar por Gênese espiritual ali logo depois, a gente vai trazer mais conteúdo desse. Mas, no meu entendimento, nesse trecho de André Luiz, ele desconsidera a geração espontânea, como é colocada lá, mas existe uma geração primeira, que tem a ver com princípios inteligentes sendo colocado no planeta, e o princípio vital, que a Regiane comentou, sendo também colocado, né? Então, a camada espiritual e a camada material se juntando e dando origem à vida. É essa a conclusão que eu quis fazer. Não sei se eu consegui com boa compreensão de vocês. Ufa, até suei, hein? Me empolguei demais. É uma perguntinha aí do Tiago, né? O Tiago coloca assim, brincadeiras à parte. Espera aí, gente. Tá. Ele coloca assim, ó, sei que parece uma pergunta estúpida. Não existe pergunta estúpida, amigo. Fica tranquilo. E talvez seja, mas vai lá. Isso, sempre manda. Com base em nosso encontro hoje, respondendo à pergunta clássica, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aposto que o ovo, pelo que eu entendi. Brincadeiras à parte, aqui em casa a gente brinca com esse questionamento desde sempre. Né? Se eu pudesse responder em poucos minutos, eu diria assim, não foi o ovo da galinha de primeiro, ou a galinha como a gente conhece de primeiro, porque a teoria da evolução das espécies é semelhante ao que ainda é entendido, que é a teoria de Charles Darwin, que vale para esse entendimento. Né? Mas que certamente, para acondicionar uma galinha, tem que ter um ovo. Né? Então, nessa linha sucessória, obra dos milênios e dos séculos, chegou-se a um animal, chegou-se a um ovo, chegou-se a um animal dentro do ovo, e esse animal era não sei o que lá como, aí essa espécie foi mutando e foi se aperfeiçoando, e é hoje a galinha como é, e só nasce galinha a partir de ovo. Não vai sair uma galinha do nada. Já formada, toda montada. Exato, não sai galinha do nada. Né? A galinha vai sair da sua espécie, e a sua espécie foi criada nessa obra dos séculos, em que as espécies foram evoluindo, foram mutando e foram se dividindo. Eu acho que eu... Tiago até fez outra ali interessante. Ó. Cadê? É como se a Terra fosse um tipo de incubadora. Mas não para certos, para todos. Né? Ela é incubadora para a gente aqui agora, que se elas mudam os atributos, a gente morre, né? Uhum. Vou tirar o oxigênio daqui, vou botar agora nitrogênio. Pum, acabou. Grande Mudou parte tudo. da vida, né? Exatamente. Muda as proporções, né? Muda as proporções, como a Regiane falou logo no início. Mantém os seus elementos, muda as proporções, pum, acabou tudo. Mudou tudo. Aí o Tiago colocou uma outra questão aqui. Então, o princípio inteligente seria essa influência de massa externa. Eu entendi que sim. Né? O princípio inteligente para animar, junto com o princípio vital e junto com esse material físico, orgânico, né? Para estagiar, ele foi... André Luiz conta que é essa geleia cósmica, que dela se origina os princípios inteligentes que estagiam os seres que um dia chegarão a espíritos. Eu acho esse tema fantástico.
Não, esse livro do André Luiz é sensacional para estudar. A Luísa está certa de pegar o livro para ler de novo, para estudar junto com a Gênese, faz todo sentido. É complicadinho, vai ter que ler mais de uma vez. Eu preciso ler pelo menos umas 10 mais, mas é isso aí. É, é. É isso, gente. É como se foi respondido, vocês são 10, que é isso, cara. Tu é 11. Se a gente é 10, tu é 11. Obrigado pela participação de todos, né? Da Luísa, do Tiago e daqueles que participaram mentalmente, né? Mandaram vibrações positivas, ideias em que o nosso compartilhamento de entendimento pudesse ser o mais claro possível, tá? Quer colocar mais alguma coisa, ô Rejane? Tá perfeito. Acho que então vamos concluir, porque temos tempo, né? Hoje, mas teremos toda a eternidade para comentar, e não muito. Teremos o WhatsApp do nosso grupo, que não é infinito, ele é finito. Então comentem, interajam, vamos trocar bibliografias, trocar ideias. É o momento que a gente dá extensão a esse nosso curso aqui, tá? É, Aí a Tatiane está agradecendo, né? Então, na próxima semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos aqui para a gente juntos avançar no livro. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, vamos à prece final. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente consiga direcionar os nossos pensamentos, fazer com que as distrações visuais, com que os pensamentos correlatos, invasores não atrapalhem esse nosso momento, em que a gente direciona o nosso pensamento, o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos encarnados, por tudo ter acontecido para que esse nosso encontro tivesse ocorrido. Agradecendo também aos benfeitores, a Jesus, aos protetores da nossa casa, do nosso grupo de estudos, os nossos anjos protetores, a nos inspirar, a nos manter com a vontade que nos liga ao entendimento, ao estudo, à disciplina, à rotina, para que a gente consiga, dentro de nós, modificar elementos antigos, pensamentos antigos, sentimentos antigos, que não nos pertencem mais, porque agora nós já somos melhores do que éramos. Aproveitando a encarnação, aproveitando a reencarnação, aproveitando esses estudos para interiorizar novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes, fazendo um pouquinho cada dia melhor do que fazíamos ontem. Tendo a certeza que com essa prática, com essa rotina, com essa vontade, com essa disciplina, nós sairemos dessa vida muito melhor do que chegamos. Que seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana.